tê-las aqui, né? Gostaria de agradecer a minha família, agradecer as colegas de trabalho, as amigas que acompanham, também as minhas mentorandas, que sempre fica com aquele gostinho de quero mais. E aí elas participam das lives também para matar a saudade. Um grande beijo a vocês, minhas queridas. Obrigada pela participação, por acompanhar. E para quem está entrando pela primeira vez, eu sou Ilma Piemonte, sou mentora em assunto para as mulheres. E todas as terças-feiras nós temos esse nosso bate-papo, essa conversa de mulheres, sempre com um assunto relacionado ao nosso dia a dia e que é para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, e é uma oportunidade de estarmos aqui conversando, dialogando. É um bate-papo informal, tá? Que eu sempre gosto que vocês participem, interajam, e é um espaço de troca, de perguntas, de concordar, discordar, trazer algum exemplo prático, né, da sua vida, que aconteceu com você, ou com alguém da sua família, alguma amiga, né? A gente sempre tem histórias, causos, como diz na minha terra, né? Pra gente poder conversar e dialogar. Então é uma oportunidade muito legal, muito bacana, muito prazerosa, né? Esse espaço aqui. E por isso que eu gostaria que você convidasse alguma amiga sua, tá? Eu vou estar fazendo isso agora, apesar do Instagram avisar, né? Quem está online, que nós estamos iniciando essa conversa, mas eu vou mandar também um aviãozinho aqui, tá? Enquanto vocês fazem aí com as amigas de vocês. Então, vamos lá. Muitas pessoas aqui, seguidoras, que gostaria de participar e também tá usufruindo dessas conversas, né? São assuntos que geralmente nos acrescenta e que traz muitos benefícios para a nossa vida. Ontem ainda eu estava assistindo uma pessoa que eu gosto muito de seguir, ela tem muita experiência, e ela estava dizendo isso, que os conhecimentos que impactam uma pessoa, uma mulher, ela consegue impactar, né? Porque esses conteúdos, eles trazem transformações, né? Na nossa vida, no nosso comportamento. E uma mulher impactada, transformada, ela consegue impactar a vida de mais 15 pessoas no seu entorno, né? Seja o esposo, os filhos, a vizinha, a amiga, colega de trabalho, né? As pessoas próximas dela, ela consegue impactar com a transformação dela 15 pessoas. Então veja que isso é algo animador, no sentido assim de quanto mais pessoas se transformando, quanto mais mulheres olhando para a sua história, para suas questões, ela pode trazer quanto benefício, né? Tanto para os seus, quanto para outras mulheres que também precisam disso, né? Desses conhecimentos, dessas informações, que nem sempre é acessível, né? Às vezes as pessoas tocam a vida como dá, como é possível, mas ela não tem um conhecimento, né? Então, essa oportunidade aqui, essas lives que eu faço nas terças-feiras, é assim, 0,1% do que acontece nas mentorias, né? As minhas mentorandas estão aqui para dizer isso e para relatar o quanto impacta na vida, né? Então, isso aqui é só uma amostrinha do que é possível, tá bom? Bom, a Patrícia entrando aqui. Oi, querida! Que bom que você tá aqui, seja bem-vinda. Patrícia é uma das mentorandas, né? A gente já avançou bastante aí nos conhecimentos, e a Patrícia é uma prova viva disso, né? Das transformações que podem acontecer. E eu fico muito feliz, porque a partir desse trabalho, desse processo todo de conhecimento, é possível ver as mudanças assim, a olho nu,
saltando aos olhos a transformação que acontece nessas pessoas. Esses dias uma mentoranda minha falou assim, Ilma, não vai dar pra eu falar com você porque eu tô mudando de casa, mudei de trabalho, sabe? Minha vida deu um up, né? Tá com o namorado, mudou de casa, comprou carro novo, muita coisa mudando. A partir, né, desses conhecimentos, dessa nova forma de reorganizar a vida. Então, por isso que eu sempre gosto de trazer essas reflexões, porque a nossa vida como mulher, como mãe, trabalhadora, dona de casa, né, mãe turista, tem trazido para nós um atropelo muito grande. A gente tem multitarefas, a vida não é fácil, a sobrevivência, e acaba que a gente entra nesse ciclo vicioso, sabe? De, como eu costumo dizer, come, bebe, dorme, trabalha e corre e tampa esse buraco, cobre o outro, né? Acode um filho aqui, acode um marido ali, a amiga, a parente, a mãe, o pai que é doente. Então é uma vida tão louca que a gente não tem muito tempo de olhar para si. Então por isso que essas reflexões que eu tenho trazido, olhe para você. Olhe, cuidado com a exaustão. Olha, cuidado que você pode se deprimir. Olha que, né, essa correria louca, ela traz adoecimento. Você precisa cuidar da sua saúde. Então, é um mesclado de coisas que a gente precisa começar a olhar. Né? Nesse trabalho com mulheres, como eu tenho percebido isso? Né, a negligência, entre aspas, de muitas mulheres com a sua própria saúde. Né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento das mulheres, a gente fala disso também, sabe? De como que você tá, da onde você estava o ano passado, como você está vivendo e onde você quer chegar. É essa evolução que a gente precisa começar a prestar atenção. Entende? Porque, o ano passado eu tava assim, tô vivendo assim, mas eu tô vivendo um momento difícil, né? Teve a Covid, eu perdi familiares na Covid, ok, foi um turbilhão que muitas famílias viveram, estão vivendo, né? Algumas pessoas até assim com uma certa sequela disso tudo, tanto física quanto emocional, né? Não foi fácil, as pessoas, né? Muitas pessoas ficaram em casa por 2 anos, né? Meus filhos na escola, eles tiveram um atraso muito considerável, né? Em pleno ensino médio, e aí de 3 anos foi possível cursar 1, né? E olhe lá meia boca. Então, as perdas são irreparáveis, são, né, ok. Mas é muita diversidade, é muita dificuldade. Agora a gente está numa dificuldade financeira, o preço da gasolina. Ok, gente, eu também sou humana, eu também sou mulher, eu também sou dona de casa, mãe, né? E a gente tem uma luta muito incansável com relação a essas coisas do dia a dia da sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, eu trago esse encorajamento para vocês, sabe? De que é possível a gente avançar, é possível a gente se organizar, olhar para nossa condição, sabe? Sandra entrando aqui, bem-vinda, querida, minha colega de profissão, a Valéria, muito bem-vinda, Valéria. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui. Sintam-se à vontade de participar, de fazer as intervenções de vocês. Nós estamos aqui fazendo um bate-papo, tá? Sobre o desenvolvimento das mulheres, tá? Sejam muito bem-vindas. Fico muito feliz com a participação de vocês aqui. Então, como eu estava dizendo, nesse nosso mundo de expectativa, né? Esse nosso mundo de correria e de exigência com a gente mesmo,
né? Garanto que vocês que estão aqui me ouvindo, vocês olhando para vocês falar, ai, irmã, olha, eu exijo muito de mim mesma, eu tenho uma exigência, né? Uma régua alta com relação a tudo isso, a ser a melhor mãe, a ser a melhor esposa, a ser a melhor profissional. São exigências naturais da vida, sabe? E tá tudo bem com relação à exigência. Só que ao mesmo tempo, a gente precisa ir dosando tudo isso, sabe? E ver, essa minha exigência tá causando que preço para mim? Não que, né, eu vou deixar agora correr solto, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma exigência do próprio sistema, sabe? Uma exigência, né, os horários, o tempo passa muito rápido. Eu sei porque eu levo minha filha na escola. Eu entro no meu trabalho às 7 da manhã. Então, sabe, tem que acordar às 5 para dar conta de tudo, de fazer um café da manhã, né? Que é importante a gente cuidar da nossa alimentação, da nossa saúde. Então, quando a gente começa a ter esse nível de exigência, de qualidade das coisas, acaba tendo um preço a se pagar, né? E é aí que a gente precisa tomar esse cuidado. Esse cuidado porque nós sabemos que a correria, a ansiedade vai levar, né, a um fatal adoecimento. Muitas mulheres também, às vezes, né, esse nível de ansiedade nos leva a uma depressão, né? A Sandra que tá aqui, ela trabalha numa UPA, assistente social numa UPA, e ela pode dizer isso de carteirinha, o quanto que a gente atende mulheres nessa situação de ansiedade, de depressão, de frustração. Porque às vezes o que acontece? Você faz, você se doa e às vezes o seu retorno não é muito satisfatório, né? Porque nesse processo de doação, a gente acaba também exigindo muito do outro. Quando a gente é muito exigente com a gente acaba exigindo isso do outro, né? Então essas expectativas acabam às vezes sendo frustrada também. Puxa, mas eu faço por todos e ninguém faz comigo, a hora que eu preciso de alguém, né? Esses alguéms, né, do entorno, às vezes não estão tão disponíveis. E aí, nós mulheres entramos nesse processo, sabe? De exigência, de frustração, sabe, até de melancolia às vezes. Ai, mas por que, né? Por que as coisas são assim? Eu não consigo ir pra frente, eu não consigo desenvolver. Entende? Essas reflexões que eu quero que vocês façam. Que é exatamente isso. De dosar isso tudo, sabe? Excelente. Preciso ir. Parabéns pela live. Muito obrigada, Valéria. Eu também curto o seu trabalho, viu? Muito bom. A Valéria também faz um trabalho com mulheres. E eu fico muito feliz com essa troca, né? Troca entre profissões, troca com terapeutas. Eu aprendo muito com muitas terapeutas também que fazem trabalho com mulheres. E é isso, gente, é o nosso dia a dia. Então é muito prazeroso e muito familiar quando nós falamos do nosso dia a dia, porque isso é vivido por nós. Entende? Não é porque eu trabalho com mulheres que eu não vivo. Ao contrário, eu trabalho com mulheres porque eu vivo e porque eu sei o que é sentir na pele, eu sei o que é ter filho adolescente, eu sei o que é você ter que administrar isso tudo, né? A vida financeira, a vida profissional e a vida no lar, a vida, né, na sua família. São muitos desafios. E esses desafios é que eu gosto de trazer aqui para nossa conversa, né? Por isso que é conversa de mulheres, para a gente dialogar sobre isso. Como que você está agindo com relação a isso, né? Algumas mulheres falam assim, Ilma, é muito cedo a sua live, eu ainda não dou conta de chegar em casa, tomar um banho, arrumar a janta. Ok, por isso que eu sempre deixo gravado, para que vocês consigam ver num momento de tranquilidade, num momento de
Sabe, daquela que, ufa, hoje terminou o dia. Aí você tem aquele seu tempinho de pegar seu celular, né? E aí, em vez de ficar só vendo o Facebook, o Instagram das pessoas, das fofocas, né? Eu gosto de deixar esses conteúdos. Por quê? Porque é algo que vai trazer bem para você, que vai te levar a pensar, a refletir sobre as suas atitudes. Porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala disso, de crescimento, de algo além do que eu já sou, né? Que você é uma boa mãe, que você é uma boa esposa, ok, eu já sei disso, né? E que, na verdade, até essa luta e essa ansiedade é por tentar ser a melhor mãe, tentar ser a melhor dona de casa, a melhor profissional. Essa exigência, ela é uma exigência de mercado, né? Muitas pessoas que às vezes são autônomas, vendedoras, elas têm que se destacar. Elas exigem uma exigência de, como que fala assim, de, além da exigência de mercado, ela é uma, me fugiu a palavra aqui, é algo que você tem que, é uma disputa, né? Todo dia. É algo que você tem que estar ali, né? No dia a dia. A Alessandra, seja bem-vinda, Alessandra. Muito bom tê-la aqui, querida. Então, essa luta pela sobrevivência e essa disputa, até entre mulheres, causa essa exaustão e esse cansaço, né, na nossa vida. E é isso que eu trago, sabe? Porque às vezes você vai nessa corrida desenfreada e chega um ponto da frustração ou do desânimo que aí as pessoas começam a andar para trás. Então tudo aquilo que ela tinha de garra, de ir à luta, chega um ponto do cansaço ou do desemprego ou de uma situação familiar complicada ou de doença que ela começa a ir no sentido contrário. Ah, então pra mim nada dá certo. E é um desânimo, sabe? E chega naquele ponto da depressão. E a Sandra tá aqui também, a gente trabalha juntas em algumas situações que a gente vê as pessoas chegando ao ponto, eu já falei muitas vezes isso, e é o que acontece de fato, é as pessoas desanimando da própria vida. Sabe? Isso é real. Por isso a minha preocupação, gente. Por isso que assim, não é uma brincadeira, não é uma, sabe, algo que, Ilma, você tá viajando. Não, é isso que tá acontecendo. Mulheres que precisam da medicação para dormir, mulheres que precisam de medicação para controlar a ansiedade. Tamanho o nível de aceleração, tamanho o nível de despreparo, tamanho nível das pessoas não conseguirem lidar com as suas dificuldades. A Eliane, seja bem-vinda, querida. Então, o que vocês acham? É real essa história que eu trago ou não? Você não conhece uma vizinha, uma amiga, uma parente que está nessa condição? Né? Pessoas, mulheres que não estão conseguindo administrar a própria vida, os seus próprios problemas domésticos. E isso tem aumentado demais. O nível de pessoas que frequentam hoje o psiquiatra é elevadíssimo. Sabe? As pessoas vêm e falam, Ilma, não tô conseguindo uma consulta com o psiquiatra, nem pagando, nem que, sabe, é daqui 3 meses. Eu tenho um amigo que é psiquiatra, se você tentar marcar uma consulta com ele, é daqui 5 meses. E olhe lá. Até porque ele atende vários convênios e tudo mais. E é essa a realidade. Até porque também a pessoa vai, consulta, ele geralmente prescreve, né, uma medicação, você vai ter que tomar isso aqui, isso aqui. Daqui 4, 5 meses você precisa voltar para reavaliar e ver se vai continuar, se não vai continuar, se tem que associar com outro, né? Muitas mulheres, na unidade que eu trabalho, é um fluxo de troca de receita.
Ai, eu preciso continuar, ai, eu não posso ficar, ai, se eu não tomar, eu não durmo, ai, a fluoxetina, ai, eu tenho a crise de ansiedade, eu preciso da medicação. E 80-90% desse público são mulheres. Então eu não tô falando de algo, sabe, que acontece só na Europa. Não, eu tô falando de coisas que acontecem aqui, hoje, no nosso dia a dia. E essa minha preocupação, sabe, de estar auxiliando, de estar ouvindo, assistindo essas mulheres. Então a mentoria é um espaço para você conseguir abrir o seu coração, porque às vezes você tá passando por tudo isso e você não tem espaço com quem conversar. Como que você vai falar isso para sua mãe? Como que você vai falar isso para sua cunhada, que de repente está até numa disputa com você também, né, de trabalho e de falar, nossa, mas como? Você tá nesse nível? Às vezes ela também tá. Né? Ela também está num processo de ansiedade, mas é difícil para as pessoas aceitarem, assimilarem que precisa de ajuda. Quando você fala, né, que o médico chega, às vezes você passa por um clínico e ele fala, olha, eu vou te encaminhar para o psiquiatra. Não, doutor, como assim? Sim, sim. Porque o seu nível de estresse, ele está tão elevado, né? Às vezes, fisiologicamente, está tudo bem com você. E você tem uma série de questões que tá aparecendo, né? Sintomas que estão acontecendo com você. Dor de cabeça, dor no peito, pressão alta. Que às vezes não é uma questão só de medicamento da pressão, medicamento da diabetes. É algo que está acontecendo com você no seu comportamento, na sua forma de viver. E isso está afetando o seu físico. E aí você precisa começar a olhar para a sua dinâmica. A Sônia, oi Sônia, querida, que bom! Sônia é uma pessoa fiel, tá sempre participando das lives, uma batalhadora, uma super mulher também, que tem olhado para essas questões, né, Sônia? A Sônia atende muitas mulheres, muitas histórias para contar, né, como assistente social também. Então é isso, meninas, que eu trago, sabe, essa reflexão, porque a gente precisa olhar para nossa condição. E não adianta protelar. Ai, mamãe, você tá falando, mas ó, é que eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, na minha agenda eu não tenho um espaço, sabe, pra olhar. Esses dias eu falava com uma pessoa, uma mulher, e ela dizia exatamente isso. Ai, olha, eu preciso, eu tô numa situação super complicada, né, de processo de separação e tudo mais. Ai, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro e eu não tenho tempo. Sabe? Aí é uma questão de organização. Ok, pode falar, ai, eu tô numa condição, tô desempregada. Mas olha, tá aí uma coisa que mulher sabe fazer. É muito criativa. Entende? Porque às vezes você segura daqui, deixa de comprar uma blusinha ali, deixa de fazer uma escova, né? Dá uma tapeada, né? Ó, ultimamente eu mesma ando fazendo minhas unhas, ó, pra dar uma economizada. Mas é exatamente isso, você segura daqui, vai dali, mas a terapia, a mentoria precisa estar em dia. Por quê? Porque é algo que vai fazer diferença na sua vida. Vai reorganizar o seu pensamento, a sua forma de encarar esses problemas. Compreende? O que a mentoria traz para você? E não é porque você vai falar assim, ai, mas é porque você está vendendo o seu peixe. Gente, ok, é a minha sobrevivência. Mas quando a gente vê o impacto desse trabalho na vida das pessoas, é algo transformador. E é algo que, para mim, profissional, é também algo, sabe, muito prazeroso. Sabe, você vê... Lembra daquela live que eu falei da lagarta e da borboleta? Gente, é exatamente isso que acontece. Se vocês não assistiram ainda, eu recomendo que vocês vão lá no Instagram ou no YouTube, tá? Se inscreva no canal, claro, né?
E assista essa live, que fala desse processo, que é da lagarta à borboleta. Muitas mulheres vivem nessa condição de lagarta. Vivem nessa condição de, sabe, presa a um casulo, sem esperança, sem perspectiva de nada. Mas no processo, a partir desses conhecimentos, a partir dessa reflexão, ela consegue, né? Pelo processo, lógico, né? Não é assim, mas elas conseguem sair dessa condição de lagarta, de mundo escuro, obscuro e se tornar, sabe, um ser colorido, um ser alegre, alguém que vai trazer luz por onde ela passar, né? Gente, uma borboleta é algo lindíssimo, indescritível. As cores, a forma como ela voa, e é isso. Sabe? É esse processo que eu acredito e eu tenho visto acontecer, sabe? Com mulheres que estavam nesse nível de desânimo, de desamparo, de só problema, e de repente ela enxerga uma luz, entende? Por ela mesma, porque à medida que eu vou usando as ferramentas, essa mulher, ela consegue olhar para ela. Entende? Esses dias foi muito engraçado. Eu atendi uma mulher e ela estava numa situação de desemprego e de repente ela falou: olha, eu preciso prestar um concurso. Você me ajuda a fazer a inscrição? Gente, vocês precisavam ver o brilho nos olhos dessa moça. Sabe? Dela conseguir, dela acessar o site, dela conseguir mandar a documentação que ela precisava, anexar, que é algo assim que não faz parte do dia a dia dela. Mas quando a gente ali juntas, né, conseguiu abrir, e ela acessar, e ela, entendeu? Claro, tem a prova, tem isso, tem aquilo, mas o fato dela pelo menos participar de uma seleção, de um concurso, como isso foi assim restaurador para ela, como ela se sentiu integrante de uma sociedade, porque até então ela não conseguia nem participar. Ela teve muitos problemas de saúde, ela teve período de internação, ela passou pelo vale da sombra e da morte. E hoje ela poder acessar isso, ela ter, sabe, a tranquilidade e assim, o empoderamento, porque eu acho que isso é ser empoderada, né? Tem algumas pessoas que participam, né, de movimentos e tudo mais, e eles falam de um empoderamento. Ok, né? A gente passou por momentos, né, transformatórios na nossa vida de mulher, do processo feminino, de poder votar, de poder, né, muitas coisas, escolher cesariana, parto normal, muitas evoluções, claro, ok, né? Mas esse empoderamento das mulheres, dela sair de uma condição de lagarta para borboleta, eu acho que esse é o maior empoderamento que pode existir. Nós estamos recebendo pessoas novas aqui, Jane, neuropsico, ensina, deve ser alguém também que faz trabalho com mulheres, seja muito bem-vinda. A Nise Barcelos, seja bem-vinda, Nise. Eu fico muito feliz com vocês. Nós temos recebido muitas pessoas novas. Inclusive, hoje uma amiga falou: olha, eu passei o convite para 3 amigas minhas que nem te conhecem. Muito obrigada, fico muito feliz por vocês estarem divulgando. E esse é um evento, gente, isso é um movimento que é isso mesmo que eu quero que aconteça. Que outras pessoas... Esses dias nós estávamos aqui com a Dina, que é uma amiga minha do Canadá, na live. Tava a Dina, tava uma outra amiga dela que é russa. E é isso mesmo. Quanto mais pessoas, sabe, acesso de pessoas que possam estar ouvindo, estar contribuindo para que elas possam cada dia mais refletir, compreender a sua condição. É isso que é o meu trabalho. Sabe? Eu já falei isso aqui, Ilma, eu gostaria muito que aqui na minha cidade você viesse, que a gente não tem acesso a isso. Ok,
Ok, só chamar aí no WhatsApp que a gente combina sem problema, tá bom? Adel entrando aqui. Oi, querida, que bom, saudades de você. Muito feliz por estar aqui prestigiando, né? A Del também é uma super guerreira, super avó, tem muito a acrescentar. Gosto muito aí, acompanha suas aventuras aí de avó. Viaja, tá sempre criando brincadeiras com as crianças. Muito bacana, muito legal mesmo a sua experiência. Ai, obrigada, Sandra, obrigada mesmo. Você também, você faz um super trabalho e a diferença na vida de muitas pessoas. É isso. Então, nessa luta, né, das mulheres, muitas falam assim, ai, mas eu tô fazendo o meu melhor possível. Eu fico até emocionada. Eu faço o meu melhor possível. E é isso mesmo. A gente tem que ter a consciência de que aquilo que é possível eu fazer, eu tô fazendo hoje. Mas eu preciso também me desenvolver como pessoa, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga que é psicóloga e a gente tá num projeto antigo de falar um pouco disso, sobre desenvolvimento humano, sabe? De como as pessoas precisam ter esse olhar para o desenvolvimento humano. As pessoas estão ficando muito frias, muito calculistas, sabe? No sentido assim, eu tô bem, tá tudo bem. Então, se as coisas pra mim tá dando certo, não quero saber se a minha vizinha tem o que comer, não tem o que comer, né? E isso é muito triste do ponto de vista humano, né? E a gente conversa muito sobre isso, de construir algo, né? Um projeto nesse sentido, de trazer conhecimento e trazer aprimoramento para o desenvolvimento humano. E as mulheres, existe essa preocupação maior do desenvolvimento das mulheres, não que os homens não precisam, tá, gente? É um desenvolvimento humano, de toda a raça humana. Mas a minha preocupação maior com as mulheres é porque as mulheres, elas têm um propósito de formação, que é natural nosso, né? Quando nós geramos um filho, né? Tem a Aureliana Vaz, que é uma escritora também, que eu já falei várias vezes dela aqui, super recomendo os livros dela, porque ela traz essa questão da família e o papel da mulher na família de uma forma muito forte. E a gente sempre conversa sobre isso e ela fala com muita propriedade isso. Ela fala, gente, se a mulher tivesse consciência do que é gerar, do privilégio que é ter útero para gerar um novo ser, assim, é fantástico e ao mesmo tempo é de uma responsabilidade tamanha que a gente tem nas mãos. Então, por isso que eu gosto de trazer essas reflexões para vocês, né, para nós mulheres, de que à medida que a gente tem essa consciência e que a gente começa a ter a responsabilidade de passar valores, de passar esses conhecimentos, seja para nossa filha, para sobrinha, para, né, como eu tava falando do exemplo da Del, né, como avó, como é legal isso, vocês não imaginam o legado que a gente pode deixar quando a gente passa brincadeiras para as nossas netas, para os nossos netos, os passeios, sabe? Quando a gente, eu vejo a Del às vezes fazendo coisinha, biscoitinho e põe lá na forma. Deus, você não imagina o que isso é importante na formação deles. Por quê? Eles não vão esquecer nunca, sabe? E vai passar isso para os filhos deles, para os netos deles. Então vocês percebem, gente, o que traz o nosso legado que a gente deixa. Não é uma coisa simples. Às vezes fala assim, mamãe, essas crianças ficam enchendo o saco, não sei o quê, quer sair, quer isso. Não. Faça o seu melhor e tente ter esse espaço de tempo de qualidade.
Tudo bem que é corrido, tudo bem que não é fácil, eu sei. Mas quanta conversa produtiva e quanta conversa cheia de valores a gente faz quando a gente vai no caminho da escola, por exemplo, com os nossos filhos. Sabe? Às vezes parece assim, mas é uma bobeira, é só meia horinha. Sim, é uma meia horinha de profundidade. É uma meia horinha de conteúdo. Sabe? Se eu fosse falar, mas essas lives aí que você faz é uma vez por semana, 40 minutos, meia hora. Gente, de quanta coisa a gente conversa aqui. Quanta coisa que impacta diretamente a vida de uma pessoa que às vezes ela nunca parou para pensar nisso. Eu tenho uma amiga que ela tem um filhinho de 4 anos. E é uma graça o filho dela. Como ele é inteligente, ele é querido, ele é uma criança iluminada. E a gente conversa muito sobre isso, né? Fala, olha como ele tá absorvendo. Igual uma... Sabe aquelas esponjinha, né? De espuma, que você coloca água e ela chupa tudo? Assim são as crianças. E a responsabilidade que a gente tem de estar passando valores, de estar passando coisas que fazem bem, coisas que vai melhorar no caráter dele como pai, como futuro profissional, como filho. Como que ele vai saber respeitar as pessoas idosas se a gente não ensinar? Se a gente não passar para ele esses valores? Porque é o seguinte, às vezes não é nem só o ensinar, é fazer. Como nós cuidamos dos nossos pais, dos nossos avós? De que maneira a gente tem essa preocupação e esse cuidado? É esse modelo que eles estão aprendendo. Como que os meus filhos vão me tratar no meu período da velhice se eles não veem eu cuidando dos meus pais na velhice deles? É uma coisa muito séria isso, sabe? É uma responsabilidade muito grande. Porque às vezes a gente vê, né, principalmente na área da saúde, a gente vê assim, muito abandono dos filhos em relação aos pais. Sabe? E é uma coisa assim que às vezes a gente se pergunta, fala, nossa, mas por quê? O filho que é desnaturado? Ou, né? Ou então, não, que tipo de pai que foi? Que tipo de mãe que foi? Que hoje os filhos até nem querem cuidar deles. Tudo bem, tem de um tudo. Mas muitas vezes os filhos também não viram os pais tendo cuidado com os seus pais. E aí é difícil de cobrar, sabe? É difícil de chegar e falar assim, mas como que você não tá cuidando e tal? Mas eles também nunca me cuidaram de mim, eles nunca deram atenção pra mim, eles nunca foram na minha escola. Hoje eu vi um depoimento, né, de uma história exatamente dessa. Uma psicóloga, e ela tava falando, né, ela falou, olha, teve uma vez que eu fui assistir uma troca a criança ia trocar de faixa no judô. E os pais nunca iam. Nunca foram na escola. E ela, com a equipe dela, dos estagiários, foram lá para prestigiar, para fazer foto, bater palma para a criança. E o quanto isso faz diferença na vida de um adulto. Porque hoje, quando a gente vê adultos, né, depressivos, adultos não tendo mais alegria de viver, aí você começa a perguntar, mas por que você tem tristeza? Qual o motivo da sua tristeza? Qual o motivo do seu desânimo? Aí é aquela história, né? Eu tive uma infância muito triste, meus pais não eram presentes, minha mãe nunca se importou comigo. Entende? Então sempre tem um porquê. Às vezes não é do nada, não é assim que a pessoa, agora tá aí, foi para o mundo das drogas, não acha emprego, não tem profissão. Mas quando você vai olhar todo o contexto,
você percebe isso? Eu tenho uma paciente que eu acompanho e ela tem um histórico, no mínimo, de 8 a 10 tentativas de suicídio. E ela tem a minha idade. Exatamente a minha idade. E quando a gente olha, né, às vezes a equipe, a gente fica ali tentando ver como que a gente pode, acode daqui, acode dali, muda a estratégia, vamos lá, vamos fazer desse jeito, vamos tentar dessa forma. A gente tem, graças a Deus, tido muito êxito com essa paciente. Mas a vida dela não foi fácil. Não foi nada fácil. Então são questões assim estruturais que vêm se arrastando de muito tempo. Entende? E é isso que eu não me canso de falar para vocês e trazer esses conhecimentos, porque muita coisa de um adoecimento, principalmente o adoecimento mental, físico também, né? É evitável. É possível evitar um sofrimento maior. É possível evitar uma dor maior. Principalmente nessas questões assim, né? Separação, divórcio. Não é muito fácil você atravessar uma tempestade dessa. Mas é possível você tentar, dentro daquele quadro, ter momentos, né? Tristes sim, mas também de amadurecimento, momentos de aprendizado que vai te trazer fortalecimento. Não tem aquela coisa da árvore, né? Que às vezes eles falam assim, quanto mais profunda a raiz, mais firme é essa árvore. O vento não vai derrubar tão facilmente. Mas a gente precisa ter raízes profundas, raízes fortalecidas. E como que a gente vai ter essa raiz fortalecida? Como que a gente vai conseguir esse desenvolvimento? Tá, Ilma, você tá falando que o desenvolvimento é legal, mas como que eu consigo isso? Muitas vezes são nas decepções, nas tristezas, nos momentos difíceis. A Cláudia entrando aqui. Oi, querida. Seja bem-vinda. Só que, como que nós vamos conseguir isso? Muitas vezes, sozinha, a gente não consegue. E aí que vem essa proposta da mentoria, meninas. A proposta de você ser acolhida, de você, no mínimo, dividir a sua angústia com um profissional, com alguém que vai poder acolher a sua história, te orientar, ver com você estratégias, ver as suas potencialidades, aquilo que você tem de melhor. Porque às vezes você entra nesse furacão e você não consegue nem olhar para você o que você tem de bom. Aquilo que é a sua potência, que é só sua. Porque todos nós temos os nossos defeitos, mas nós temos muitas coisas boas. Algo que é personalizado, que é nosso. Entende? E que às vezes aquela sua potência que você tá deixando debaixo do tapete é aquilo que vai puxar o seu gancho para você conseguir se tornar borboleta. E você não consegue enxergar. De tanto, sabe, lodo ali, de tanta galhos secos, e você não consegue enxergar uma saída. E esse que é o trabalho que eu tenho feito da mentoria. E é algo muito rápido, porque é algo que diz respeito à sua história. Aquilo que é a sua, sabe, o seu dia a dia ali. Eu não trabalho com coisas além. Eu trabalho com o que você me traz. E eu tô vivendo isso. E aí, juntas, nós vamos ver. Ah, ok, isso aqui. Você tem governabilidade? Tem. Ok, então aqui você pode fazer diferente? Quais são as opções que você tem? Essas. Ah, não, eu não tenho governabilidade, isso aqui não depende de mim. Ok, então deixa ali na caixinha. Vamos lá. Vamos abrir a outra caixinha aqui. Essa aqui, você tem governabilidade? Tem. Então aqui podemos fazer assim. E a coisa anda, flui.
sabe? É um libertador esse processo. Eu tenho tido resultados muito positivos, meninas, muito positivos. Eu tenho depoimentos belíssimos. Hoje eu cheguei no meu trabalho, recebi uma orquídea linda, maravilhosa. Quem acompanha aí meus status, viu? Linda, linda, linda. De gratidão, com bilhetinho de gratidão. Agora, se é impactante para mim, imagina na vida dessa pessoa. O que significou, né? Tamanha resultado que ela falou, puxa, o mínimo que eu posso fazer é agradecer, eu vou mandar uma orquídea para ela. E a orquídea é uma coisa muito simbólica. Eu fiquei muito feliz, sabe? Então é isso que eu tô falando. Se é bom para mim, imagina para a pessoa. O que foi impactante na vida dela. E voltando ao exemplo, a partir dela, 15 outras mulheres podem ser impactadas. Até porque ela desenvolve uma atividade muito bacana, sabe? Ela faz concertos, ela faz criações belíssimas, ela faz bolsas, ela é uma costureira de mão cheia. Entende? Então, com certeza, ela vai estar impactando a vida de muitas outras mulheres que passarem pela vida dela. E vocês que estão passando pela minha vida e eu passando pela vida de vocês, é fantástico. O retorno, sabe? Os depoimentos. E olha, como eu não pensava dessa forma. E a partir de agora eu consigo andar, caminhar com as próprias pernas. Que fantástico esse empoderamento, esse desenvolvimento. Sabe, meus filhos às vezes brincam, né? Falam assim, mãe, eu acho que você vai viver muito. Porque nós temos na nossa família, assim, graças a Deus, muita longevidade, né? Meu avô, ele viveu quase até 100 anos. Eu tenho uma tia que tem 97 anos e tá, nossa, ensinando a gente ainda, né? Então, eles brincam muito comigo. Falei, mãe, você vai viver muito. Mas que bom que eu possa viver muito e ter muita história para contar de muitas pessoas que passaram pela minha vida e que eu passei na vida de outras pessoas e que a gente conseguiu esse desenvolvimento, esse crescimento como pessoa, como ser humano, como mãe, né? Como avó, como sogra. Né? Que bom que a gente possa ter histórias belíssimas para contar. E eu quero que você também conte histórias bonitas na sua vida. Tá bom? Por isso que eu tenho divulgado, né, em todas as redes, no Instagram, no Facebook, no YouTube, todas as formas possíveis, né, pelo WhatsApp. Então, manda o linkzinho para que outras pessoas também começam a ter acesso a essas informações. Comecem a refletir sobre a importância de olhar para si, de olhar como estou vivendo, o que eu posso melhorar, o que eu posso desenvolver. Tá bom, meninas? Então eu queria muito agradecer, tem muitas pessoas ainda entrando, mas eu gostaria que vocês vissem lá no Instagram, vou deixar gravado, tá? Para que vocês possam ouvir na íntegra esse nosso bate-papo aqui sobre o desenvolvimento. A Gislaine, oi querida, que bom estar aqui. Uma outra colega aqui, acho que é de depilação, seja muito bem-vinda, prazer tê-las aqui, tá? E nós vamos encerrar por conta do tempo, mas vocês podem, tá? Assistir depois na íntegra lá no Instagram e também no YouTube. Quero agradecer muito a presença de vocês. Tenham uma excelente semana, tá bom? E me segue lá nas redes sociais e qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. Chamem pelo WhatsApp, tá bom? O WhatsApp é o 67984022770, tá bom? Estou à disposição de vocês, vamos conversar, trocar ideias, agende seu horário, a agenda de junho já está aberta, tá bom? A de maio tá fechada, mas a de junho tá aberta e eu tenho o maior prazer de atender vocês e poder conversar e
ajudar no nosso crescimento, nosso desenvolvimento, tá bom? Porque assim como eu ajudo muitas pessoas, mas eu também aprendo muito para essa caminhada, porque é um desafio todos os dias. Tá, meninas? Grande beijo, fiquem com Deus, até terça-feira.